Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de dezembro do ano de 2021. É o nosso calendário gregoriano. O nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 22 do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos já com 111 dias do nosso novo ano, né? Louvamos a Hashem, que nós estamos aí há 111 dias do ano 5782, né? O nosso ano novo já comemoramos com muita festa, alegria, renovação de bênçãos, esperança, confiança na providência divina para o transcorrer de todo o ano 5782. E por isso nós temos aí no dia de hoje, né, a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que nos fala desta forma. Então o conselho do Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala da seguinte forma no dia de hoje. Quando Isaías informou ao rei Ezequias que ele morreria por decreto celestial, o rei respondeu: eu tenho uma tradição que vem de meu antepassado David, o rei David. Mesmo quando estiver com a espada contra o pescoço, não deixe de suplicar misericórdia às alturas. A esperança e a confiança em Deus. E essas são duas atitudes distintas. Ou seja, o nosso Rebbe está dizendo que a esperança e a confiança são duas ações distintas. Significa que há uma separação, há uma diferença nessa história. Então vamos ver o que é. A esperança é quando há algo a que se apegar, algum vislumbre de chance. Por exemplo, um homem que se afoga, diz o ditado, que ele se agarra até uma palha ou uma folha, tentando salvar a sua vida. Então a esperança é algo no que se apegar. Eu tenho esperança, então você tem alguma coisa no que se apegar. Isso daí é esperança, certo? Então, eu estou com esperança de que a minha dor de cabeça vai passar. Eu tomei um analgésico e a minha dor vai passar. Então você se apegou ao analgésico, né? Então esse analgésico é a sua resposta de salvação para essa questão. Então isso é uma esperança. Então a esperança é de fato tudo aquilo em que você pode se apegar para você se safar ou ter salvação de alguma situação e etc e tal. Então, isto é esperança. Agora, a confiança. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz sobre a confiança assim: a confiança em Deus existe mesmo quando não há nada em que possamos depositar esperança. Ou seja, aquele velho ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, na realidade ela não tem um fundamento de Torá, ela não tem um fundamento bíblico. Porque quando o ditado popular diz que a esperança é o último fôlego de vida, sem esperança não há vida, etc e tal, né? Então, significa que, como diz, esperança é se apegar em alguma coisa para ter uma oportunidade de salvação, seja ela qual for. Aí a pessoa diz, esperança é a última. É a última. Acabou a esperança, acabou a vida, morreu, né? E não é bem por aí. Então, por isso que esperança é uma coisa, agora a confiança é outra. Então, a confiança em Deus, ela existe quando não há nada em que possamos depositar esperança. Então, esperança é uma coisa, a confiança é outra. Então, a confiança em Deus é quando você não tem nada no que se apegar, a não ser somente em Deus. Deus não é
esperança. Deus é confiança. E o que significa isso? Que mesmo que você esteja atravessando um momento difícil na sua vida, mesmo que você esteja sendo provado ou testado numa grande adversidade, a tua confiança em Deus significa que eu não tenho nada a não ser Deus para me socorrer. Ponto final. Então, Deus não é a última esperança. Deus é a confiança que está acima de tudo e acima de todos. Então, a nossa confiança em Deus, ela não se baseia em algo que eu posso me apegar. Mas a confiança em Deus é quando realmente não há nenhuma esperança. Quando não há nenhuma esperança no que se apegar ou em quem se apegar, aí você sai do patamar de esperança e aí você entra num nível maior de confiança. Ou seja, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não tenho mais nenhuma esperança. Só Ele é a minha solução. Essa é a diferença. Então, confiança em Deus é o decreto, está selado. A espada está no pescoço. Por todas as leis da natureza, eu vejo, procuro e não vejo nenhuma saída. Só Deus. Que a nossa confiança em Deus seja inabalável. Ok? Baruch Hashem? Então vamos seguir em frente. Hoje nós estamos na nossa segunda paraxá, do segundo livro, né, da Torá. E nós estamos aí, de fato, no nosso livro de Shemot, Êxodo. E a nossa segunda paraxá deste livro é Vaerá. Já estamos na 14ª porção, né, das nossas parashiot, as nossas porções. Então a nossa 14ª porção, Vaerá, ela significa literalmente, né, e eu apareci. É Deus falando com Moshe a respeito disso daí. Então nós vamos ter uma continuação do diálogo entre Moshe e Deus, né, que foi o encerramento da nossa paraxá de ontem, né? A nossa paraxá de ontem, nós encerramos aí Moshe, né, falando para com Deus e ao princípio, né, numa visão simplória, parece que Moshe, ele acabou, né, ali de ontem, encerrando com uma acusação contra Deus, né, porque ele fala, né, ó Deus, porque faz sofrer este povo, né. Então, dentro desse aspecto aí, a princípio, né, diante de uma análise simples, superficial, parece que Moshe, ele acusa Deus de fazer o povo sofrer, né? Porque tu fazes sofrer esse povo. Então essa queixa de Moshe, essa aparente, né, acusação de Moshe contra Deus, realmente é uma acusação, é uma desconfiança de Deus ou algo semelhante? Então nós vamos ver a continuidade do diálogo entre Deus e Moisés, e aí nós vamos ver o que os nossos mestres vão discorrendo sobre esse assunto aqui, ok? Então a nossa segunda aliá, ela está no nosso, aliás, nossa primeira aliá, né, que nós estamos na segunda paraxá do segundo livro. Então a nossa primeira paraxá desta semana, hoje nós estamos no primeiro dia do Shabat, está no capítulo 6 de Êxodo, a partir do verso 2, e nós vamos até o verso 13, né, com os comentários de Irash e dos demais sábios do nosso povo, ok? Então, diz assim, Deus repreende Moisés. Deus repreendeu Moisés por ter lhe faltado
parece, né, com respeito, quando lhe perguntou por que maltrataste este povo? Dizendo-lhe, então Deus responde para Moshe a sua pergunta. Eu sou Deus, isto é, meu nome próprio, o qual indica que sou confiável para recompensar os que me são fiéis, pois por causa da minha transcendência, nada pode impedir-me de cumprir minhas promessas. Contudo, apareci a Abraham, Isaac e a Jacob somente como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é apenas uma designação indicativa de minha onipotência, quando lhes prometi a terra de Israel. Como não realizei essas promessas enquanto eram vivos, não me manifestei a eles por meu nome, né? No sentido exato da Paraxá e do texto hebraico original, é o tetragrama sagrado, as 4 letras do tetragrama sagrado. Então Deus não se revelou com este nome, né? E os nossos sábios trazem para nós esse tetragrama sagrado, a expressão que mais se aproxima desta realidade é exatamente a expressão Adonai, né? Então, por este nome, diz Deus, ele não se fez conhecer aos patriarcas, mas sim como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nessa forma aí, denota então a confiabilidade que há em Deus, embora eles tivessem conhecimento desse nome. Então aqui Rashi ele comenta que apesar dos patriarcas, Deus não ter se revelado com o tetragrama sagrado, né, mas eles tinham conhecimento realmente do tetragrama sagrado de Deus e, obviamente, do nome de Deus, como falar. E então, dessa forma, ele fala para Moisés, né, que eu sou Deus, que apareci a Abraham, Isaac e Jacob como El Shaddai. Não me manifestei a eles por meu nome, né, que é Adonai, ok? No entanto, eles não questionaram a minha confiabilidade. A prova é que, quando lhes apareci como El Shaddai, também fiz minha aliança com eles, para dar-lhes Canaã, a terra de sua estada, em que residiram. Porém, quando Abraham precisou sepultar Sará, e teve de pagar um preço exorbitante por um jazigo, quando Isaac precisou defender seus direitos aos poços que cavara, e quando Jacob teve de pagar por um campo onde pudesse armar sua tenda, nenhum deles questionou minha justiça. Em contraposição, a primeira coisa que tu me indagasse quando te propus essa missão foi: quando me perguntarem qual é o nome dele, quando me perguntarem que tipo de Deus é esse que não me cumpre suas promessas, o que lhe direi? Respondeste, dessa forma, a resposta de Deus para com Moshe está chamando ele às bases, às raízes, aos fundamentos dos patriarcas e das matriarcas, certo? Então, Deus está falando com Moshe e tudo aqui vai mostrando para nós que Deus, além de dar um puxãozinho de orelha em Moshe, ele está nutrindo a fé de Moshe. Ou seja, diante de qualquer situação, o que não se pode colocar em dúvida, Moisés não colocou em dúvida, ok? A existência de Deus e a justiça de Deus. Ele não colocou em dúvida. Ele entrou num questionamento. E Deus vem respondendo para ele, realmente fazendo com que ele recorde, né? De uma forma mais clara, mais contundente, a questão dos patriarcas. Moshe, ele sabia de tudo isso, não resta dúvidas. Por quê? Porque vejam bem a ascendência de Moshe. Então vamos voltar além dos patriarcas, né, Abraham e Isaac, vamos explicitamente Jacob. Então de Jacob vem Levi, Kehat, e aí Amiram, pai de Moshe, é filho de Kehat.
que por sua vez é neto de Levi, e por sua vez é bisneto de Jacob. Moshe, por sua vez, ele é filho de Amiram, que é neto de Kehat, que é bisneto de Levi e é trineto ou tataraneto de Jacob, certo? Então essa é a ascendência de Moshe. E Moshe ele foi muito bem instruído dentro desses fundamentos judaicos, né? No período em que ele esteve ali com a sua mãe Yocheved, o seu pai Amiram, né? Durante o período que ele foi para ser amamentado e depois de deixar de se amamentar, fosse devolvido a Bitiá, a filha do faraó. Então o período que ele esteve com eles, Moshe ele foi devidamente ensinado, ele aprendeu todas essas coisas. Ele não tinha dúvidas que o Eterno é Deus e que a sua justiça é de fato algo inquestionável. Mas quando Moshe ele fala, né, para Deus, né, por que deixaste esse povo sofrer, ou por que fizeste esse povo sofrer? Então aqui os nossos sábios eles trazem para nós que Moshe, ele na realidade ele não foi fraco, mas ele agiu de franqueza, ele agiu com sinceridade. Ele agiu com transparência para com Deus. Então, quando ele diz, né, por que deixaste o povo sofrer, ou por que fizeste o povo sofrer, então os nossos sábios falam que realmente Moisés, ele clamou, ele gritou, ele rogou a Deus para que viesse a salvação para o povo. Então os nossos sábios falam que, de fato, né, a lição que nós temos aqui para essa paraxá, ela está conectado a exatamente esta realidade. Quando Deus vem e responde ao questionamento de Moshe, trazendo eu sou Deus, que me revelei a Abraham, Isaac e Jacob, pelo meu nome, Adonai, não me fiz conhecer, mas eu me fiz conhecer como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Né? Então ele está mostrando para Moshe que a partir de agora, essencialmente, a missão de Moshe estaria num nível maior. E era isso que ele vai precisar estar convicto para poder levar ao povo que está na escravidão. O povo ferido, magoado, o povo com a sua fé e confiança em Deus balançando, devido à vida dura da escravidão e o exílio no Egito. Né? Então Moisés ele precisava chegar ali com firmeza, realmente demonstrando muita fé e confiança em Deus, porque ele precisava reviver estas coisas no povo israelita. Então aqui os nossos sábios falam que toda essa resposta de Deus para Moshe, que não deixa de ser, de uma certa forma, Deus está repreendendo Moshe, né, para que ele, acima de tudo, ele não permita que na adversidade a fé e confiança em Deus, bem como na sua justiça e na sua salvação, sejam abalados. Então os nossos sábios mostram para nós que nós podemos, a exemplo de Moshe, né, nós podemos elevar a Deus o nosso clamor, gritarmos a Deus com o devido respeito, gritar a Deus a nossa necessidade, rogar a Ele realmente a nossa aflição, a nossa angústia. Ele é Pai, Ele nos dá esse direito como filhos. Então nós podemos elevar isso daí, sem sombra de dúvidas, ao Todo-Poderoso. O que não pode é a nossa fé e confiança em Deus ser abalada. Nós não podemos duvidar que Ele é Deus. Nós não podemos duvidar que Ele é a justiça. Não podemos duvidar que Ele é a salvação.
única salvação. Quem quer que se apresente por aí afora como Salvador está fora do contexto bíblico. Deus é bem claro, tanto na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, como também através dos profetas, dos salmos e etc. e tal. Então, fora de Deus, nós não temos salvação. Aliás, fora de Deus, nada existe. E se alguém fora de Deus quer se intitular como Salvador, ele está realmente fora de Deus, no sentido de que ele está totalmente fora de uma comunhão com Deus, porque ele está usurpando a função de Deus, porque só Deus pode ser Salvador, mas ninguém, ponto final. Simplesmente isso. Aí o Mashiach, quando ele se revelar na redenção final, que aconteça em nossos dias agora mesmo, amém, vem amém, é no sentido de corrigir o mundo, colocar as coisas no seu lugar. É a redenção final, é onde ele nos trará a palavra da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, numa dimensão muito espiritual, muito elevada, e todos os povos, todas as nações entenderão os ensinamentos de Mashiach. Então ele vai colocar a casa em ordem, tanto em Israel, como a casa em ordem entre as nações. E durante o seu período, o seu reinado, exatamente onde as coisas estarão no seu devido lugar. E então quando tanto Israel como os povos estiverem exatamente no ponto em que Mashiach pode chegar e dizer a Deus, ó Deus, aqui está o teu povo, e aqui está a tua herança, e aqui o mundo já está transformado para ser plenamente a tua moradia. Tu podes se revelar mais, entre aspas, visivelmente. Simples assim, certo? Então, por isso, uma das características que nós temos aqui dentro desse princípio, dessa paraxá semanal, quando Deus está dizendo a Moshe, eu apareci a Avraham, Isaac e a Yaakov, ele está dizendo assim, eles me viram. Não no sentido físico, não no sentido material, no sentido do intelecto, no sentido da visão física. Mas aqui Deus está dizendo que eles viram a Deus de forma bem visível, espiritualmente falando. Então, por isso que ele fala, eles não questionaram a minha justiça. Eles confiaram e eles não me questionaram. Então, por isso que nós vemos aqui, né, estamos vendo aqui, nessa passagem, que Avraham, Isaac e Yaakov, eles tiveram que agir, né, comprando terreno aqui, na própria terra prometida, que Deus já tinha prometido para eles. Então, Deus está dizendo a Moshe, eles não me questionaram, quando eles tiveram que comprar a porção de terra, a gruta de Macpelá, e etc e tal. E eles sabiam que a terra é a terra prometida, seria dada à descendência deles. Mas mesmo assim eles foram e compraram, não me questionaram. E aqui agora Moisés ele entra nesse questionamento, etc e tal. Então fica aquela questão, então Moshe duvidou de Deus? Duvidou que ele era Deus? Duvidou da sua justiça? Não. Como um filho, ele quis saber o porquê. E como um filho angustiado que está vendo os seus irmãos padecerem um grande tormento, ele elevou a sua voz, ele clamou, ele gritou, ele rogou a Deus por salvação pelo povo. E esta é a nossa porção nos dias de hoje, traçando um paralelo com aquilo que nós estamos vivenciando exatamente nos dias atuais, onde nós estamos aí nesses últimos 2 anos, onde realmente nós estamos vendo aí uma certa categoria, vamos dizer assim, entre os povos, né? Aqueles que são
multimilionários, aqueles que mandam em tudo e em todos, no modo grosso de dizer, né, no sentido de, entre aspas, os poderosos entre as nações, que ditam as regras e as normas, eles estão desde 1974 tentando alterar o DNA das pessoas. Por quê? Porque eles querem construir os seus castelos, e esse monte de gente, na época já em torno de 3 bilhões de pessoas, agora atualmente mais de 7 bilhões de pessoas. Então, esses aristocratas, esses globalistas, esses, entre aspas, né, os poderosos, né? Então, na visão deles, tem muita gente comendo da minha comida e bebendo da minha água potável. Então, isso daí tem que parar. Controle da natalidade, controle da humanidade. E desde 1974, quando eles vêm com esses planos, Agenda 2030, por exemplo, Companhia Limitada, globalismo, establishment, etc. e tal, eles têm tentado dominar as nações e dominar os povos. E não têm conseguido, não têm alcançado os seus objetivos. Deus tem agido. Deus tem livrado as nações, os povos, de grandes males. Quando nós adentramos na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí mais uma tentativa no sentido de dominar o sistema, né? De dominar os povos. Quando apareceu aquele famoso líder lá, negativo, envolto a espíritos malignos sem corpos, né? E que trouxeram que trouxe, melhor dizendo, sob seu comando a famosa Segunda Guerra Mundial, o grande holocausto, etc. e tal. Quando ele começou a fazer o seu reinado, entre aspas, né, o objetivo dele era dominar o mundo, era dominar as nações, os povos. Quando ele começou a querer fazer uma, entre aspas, purificação da raça, ele quis alterar o DNA das pessoas, fazendo com que uma determinada categoria de pessoas fossem os superiores, os nobres, etc. e tal. E os outros seriam o resto, portanto, não teriam dignidade de viver, mas teria que morrer. Controle de natalidade, controle populacional. Tentou. Quase conseguiu. Mas nessa sua tentativa, o método, o esquema, ele foi armando e os povos foram calando a boca. Através do medo, do pavor, as ameaças de prisão e de morte, as pessoas foram ficando quietas. E quando você vê aí os vídeos da época aí, milhares e milhares e milhões de pessoas saudando tanto na sua terra original como nas outras pátrias por onde iam, fazendo pactos e alianças com governos religiosos e tudo mais, e todos se dobrando diante do seu senhorio. Todos foram se calando. Então o domínio com referência à raça humana é algo que vem desde a antiguidade, é algo que vem desde os dias de Faraó também. E nesse sentido, né, Edom, ele vem no vácuo, né? Esav, Edom, vem no vácuo. Para fazer o quê? Ver se consegue dominar. E hoje nós estamos vendo aí, né, os povos sendo dominados pelo medo, pelo pavor. O controle da natalidade, a tentativa de se alterar o DNA das pessoas, né, estão aí inoculando remédios experimentais, drogas experimentais, mas através da ameaça de medo, pavor, prisões, perdas de emprego, salários e até mesmo de morte, as pessoas vão e estão se entregando à vontade dos seus ditadores. Ninguém faz nada, ninguém reage, o povo não se levanta,
não luta pela sua liberdade, não protesta, mas acima de tudo, o povo não clama a Deus, que é o fator mais importante de todos. De todos. Não adianta nada, entre aspas, você brigar nas ruas como um leão, mas se você não confia no único Deus, se você não faz como Moshe, como Moisés fez, ele elevou a sua prece, o seu clamor, o seu grito, o seu rogo a Deus, o único capaz de ouvir, trazer livramento, salvação. Não adianta nada você ser um leão nas ruas, se você não confiar no único Deus. Então aqui, Deus está se revelando para Moshe de uma forma em que ele está mostrando para Moshe, as abordagens dos patriarcas, mais a vossa abordagem, precisa unir-se nessa abordagem, atitudes, ações, para que todos reconheçam, a começar pelo próprio povo israelita, que eu sou Deus, que fora de mim não há Deus e nem Salvador. Como diz através do profeta Isaías, o grande profeta, considerado por todos os segmentos religiosos como o profeta messiânico. Ok? Então é isso que nós precisamos fazer, e é nisso que nós precisamos buscar. É clamar a Deus, para que realmente a verdadeira salvação venha e os perversos paguem pelos seus crimes. Então, nessa revelação, nessa conversação entre Moshe e Deus, Deus estava revelando todas estas coisas, né? E que nós podemos aí estarmos aí fazendo uma comparação com os dias atuais, né? O faraó, ele se levantou contra Deus e contra os representantes de Deus. Por isso que o globalismo, o sistema, ele quer que você perca a consciência de Deus e a consciência da família. Porque a base de Deus é esta. É você reconhecer a Ele como o único Deus e Salvador e a sua família para servir a Deus. E são essas duas coisas que o sistema quer que você perca. Porque aí fica mais fácil de dominar. E por isso, através do medo, do pavor, das ameaças de prisão e de morte, as pessoas têm abandonado a Deus e têm se lançado aos pés dos criadores do novo bezerro de ouro. E agora, como está dando certo, agora então, né, os perversos, agora eles estão fazendo com que os pais levem as suas crianças a partir dos 6 meses de idade, né, se for confirmado isso daí entre os governos, né, a autorização e a liberação para serem medicados, né? Então, muitos pais vão levar os seus filhos para serem queimados ao deus Moloque. O deus Moloque, a oferenda era de bebês sendo levados realmente diante deste ídolo, e ele era, aos seus pés havia uma grande chama, e por ele ser exatamente de bronze, né, então o calor se expandia por todo o ídolo, e os pais chegavam ali e colocavam os seus filhos vivos nas mãos deste ídolo, e eles eram simplesmente mortos, queimados e torrados e mortos dessa forma aí. Então é a mesma coisa que está para acontecer nos nossos dias. Está dando certo o controle da natalidade, o controle populacional. Vejam bem os absurdos. Um dos grandes assassinatos nesses últimos 2 anos, mais proeminente, é o assassinato da inteligência humana. As pessoas estão perdendo a razoabilidade da vida. Estão perdendo seu intelecto. Estão sendo queimados, cauterizados. Não estão pensando. Não estão buscando conhecimento, sabedoria e entendimento.
Pessoas isoladas, sozinhas, fazendo caminhada e continuam com aquela fantasia na cara. É o gado sendo dominado. Casais que saem com seus carros, seus veículos juntos, saem com a fantasia na cara. Só tem os dois dentro do carro ou a própria família dentro do carro. Sai fantasiado com aquela fantasia da cara. Que absurdo. E lá dentro de casa? Continua com a fantasia na cara? Se continuar, é problema psiquiátrico. A coisa está mais séria do que você pensa. Por isso, muitos psiquiatras estão dizendo nos últimos dias, estamos vivendo uma psicose global, universal. Os consultórios psiquiátricos estão transbordando. Psiquiatra nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando nos últimos 2 anos. Por quê? Porque a loucura está sendo coletiva. Simples assim. Então, quando Deus está aqui respondendo para Moshe e ao mesmo tempo repreendendo, para não dar lugar à dúvida de que ele é Deus e que só ele pode trazer a salvação. E nesse paralelo que nós fazemos com os dias atuais, é exatamente por isso. Porque os últimos dias é uma realidade. A revelação do justo e verdadeiro Mashiach é realidade para a redenção final. Assim como, e nós estamos vendo aqui no livro de Shemot, assim como o povo clamou a Deus, aí Deus traz o Redentor, Moshe. Então, nesses dias aqui, Moshe, ele se tornou o Redentor inicial, abrindo as portas para o Redentor final, que é o verdadeiro Mashiach, que se revelará nesses últimos dias para a redenção final, para sarar e curar todas as coisas. Mas para isso, semelhantemente como aconteceu nos dias de Moshe, quando o povo realmente clamou, o povo israelita, quando realmente clamou do mais profundo da sua alma, elevou os seus gritos de socorro a Deus, Deus trouxe o Redentor inicial, Moshe. E esses dias é a mesma coisa. Vejam como as coisas têm vindo gradativamente desde 1974, com o sistema globalista, poderosos, políticos importantes, pessoas que estão em pontos importantes dentro de uma sociedade, de um país, vêm através dos tempos, trazendo a globalização. As escolas, dominaram as escolas desde os primeiros anos, trazendo na mentalidade das crianças e assim crescendo. Globalização. E é o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então esse momento tenso, difícil, muito difícil, que a humanidade está atravessando nos últimos 2 anos, é para fazer o povo voltar-se para Deus e não para o bezerro de ouro e nem para o Deus Moloque, para sacrificar os seus filhos, mas olhar para a altura, para cima, além das montanhas, para Deus e clamar com toda a sua alma ao único Deus e ao único Salvador. Então nós temos aqui no versículo 5 do capítulo 6, então agora, a fim de já cumprir essa promessa, que é a redenção, eu escutei o gemido dos israelitas, queixando-se de que os egípcios os escravizam, e recordei minha aliança para punir a nação que os escraviza. Ou seja, se nós elevarmos o nosso clamor, o nosso gemido a Deus, ele vem para nos trazer salvação, mas
os que tentam escravizar, os que estão escravizando, ou seja, o sistema e os seus perversos, Deus vai tratar com cada um deles. E esse tribunal celeste, ele não se corrompe. Bem como também o tribunal celeste, ele não se vende, não faz negociata. É a justiça divina, plena, perfeita. E os criminosos pagaram e pagarão sem sombra de dúvidas. Mas o nosso clamor é importante. Então, nós que estamos no caminho monoteístico, fundamento judaico e com orientação rabínica, além de nós fazermos esse clamor e confiar absolutamente em Deus e na sua justiça, que só dele vem a salvação, nós precisamos levar isso avante. Quanto mais pessoas aderirem a buscar o único Deus, sem pedágio, sem intermediário, e clamar a Deus diretamente por ajuda, socorro, salvação, então nós estaremos enchendo o mundo de luz. E as trevas e a escuridão cessarão. O Mashiach se revelará mais rapidamente e os perversos pagarão pelos seus crimes. Estamos entrando num momento muito difícil da história da humanidade, porque agora estão querendo mexer com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos. Se você não clamar agora ao único Deus, certamente você levará os seus filhos ao Deus Moloque, ao remédio que eles estão oferecendo aí como salvação, e não é. E você vai ter que chorar muito amargamente por contribuir com a morte dos teus filhos. Os perversos, eles não têm piedade. E se eles dominarem você, ele fará com que você também não tenha piedade dos seus filhos. E pelas tuas mãos, você levará os seus filhos para o Deus Moloque. Eles receberão o remédio. E você verá o que é morrer lentamente, entre aspas, no fogo. Então diz Deus no verso 5, eu escutei o gemido, o clamor, o grito, o pedido de socorro. Então, na realidade, amados, essa situação que está aí é um puxão de orelha para todos, porque deixaram de olhar para Deus. Deixaram de buscar no único Deus a salvação e correram atrás de outros deuses e falsos profetas, dizendo, eis aqui a tua salvação. Se você for, no mínimo, razoavelmente inteligente, você está entendendo a mensagem. Continuando, o verso 6. Portanto, em conformidade com a minha promessa aos antepassados, comunico aos israelitas. Eu sou Deus confiável para recompensar os que lhes são fiéis. Consequentemente, eu vos livrarei das cargas dos egípcios, como prometi a vossos ancestrais. Vos salvarei de sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes castigos aos perversos. Eu vos tomarei para mim por nação e serei vosso Deus. E assim sabereis que eu sou Deus, vosso Deus, que vos livra das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra a respeito da qual levantei minha mão para jurar por meu trono, que daria a Abraão, Isaque e Jacó.
e darei a vós por herança, porque eu sou Deus. Quando as coisas pioraram, depois que Moisés anunciou a redenção, os zombadores e céticos novamente conseguiram desmoralizar o povo e fazê-lo perder a esperança de redenção. E então Moisés relatou a mensagem de Deus por intermédio de Arão aos israelitas, mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de seu espírito, evidenciada pela falta de ar, que os fizera perder a esperança de redenção, e por causa do penoso labor que os tornara céticos em relação às promessas de Moisés. Então, nesse versículo 9 aqui, né, Moisés relatou aos israelitas, mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de seu espírito, penoso pelo labor, que é o trabalho pesado, escravo, que eles estavam ali. Mas prestem atenção no detalhe. Preste atenção no detalhe. Quando aqui a Torá escrita traz para nós que não ouviram por causa da angústia de seu espírito, no hebraico espírito é ruach, ruach, que significa literalmente sopro. O que é sopro? Ar, respiração, oxigênio. Lembrou alguma coisa? Fique em casa até faltar ruach, até faltar o sopro de vida, até faltar o ar. Tem esquema ou não tem esquema? A Torá tem respostas. Por isso, a grande tristeza de Deus é que os povos, na sua grande parte, deixou de olhar para Deus e a sua palavra, e foram atrás de deuses, vãs promessas e falsos salvadores. Então lembra, fica em casa até perder o ar. A hora que você começar a sentir falta de ar, você corre. Mas só que aí é tarde. Então, o povo israelita deixou de dar crédito a Moshe, a sua palavra e ao próprio Deus, por causa da angústia do seu espírito. A angústia da falta de ar. Então, o que os perversos fizeram? Fica em casa, só sai de casa se faltar o ar. As pessoas ficaram com medo de perder o ar, a ruach, o espírito de vida. Então, quando eles perceberam que as pessoas se acovardaram, se esconderam, eles conseguiram separar vínculos de famílias, vínculos de amizades, e por aí afora vai. Então eles viram, opa, está dando certo. O controle da humanidade está dando certo. O gado está obedecendo. Vamos para outra parte, né? E aí veio a fantasia da cara. O gado obedeceu, continuou obedecendo com os absurdos inadmissíveis da inteligência humana. Inadmissível. Pessoas fazendo exercícios ao ar livre com a fantasia na cara. Pessoas exercitando o andar de bicicleta com a fantasia na cara. Pessoas que vão, principalmente o pessoal que é do interior, né? Vão fazer caminhada na estrada deserta, onde tem muito mato, árvores, etc. e tal. Em vez de respirar um ar puro, ele fica com a fantasia na cara. O gado está obediente, beleza? Aí foram para outra parte. Agora nós vamos apresentar para vocês a salvação. Finalmente, vocês terão a salvação agora. Vocês vão tomar uma dose do remédio X. Vai ser a única.
Beleza. Vocês vão tomar 2 doses do remédio B. E a salvação está garantida. Não tem problema nenhum. Então aqui está o vosso novo bezerro de ouro. E as pessoas mergulharam. O que era para ser uma virou 2, o que era para ser 2 viraram 3. A primeira que era para ser uma virou 2, já está virando a terceira. As 2 que eram só 2 virou terceira, já ele vai para a quarta, a quinta. E o gado continua bonitinho no curral, andando em fila indiana e a abelha picando. Então, nós vemos aí Deus falando realmente sobre esta realidade. Por causa da angústia do espírito, por causa da angústia pela falta de ar, como que a Torá é atualíssima. Pobre de quem não acredita no Deus de Israel. Pobre de quem não acredita no Deus Salvador do povo judeu, que é o mesmo Deus para a salvação para todas as nações. Coitadinhos daqueles que não acreditam e não aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia como a palavra de Deus. E correm atrás de outros livros, de falsos profetas, de falsas salvação, e por aí afora vai. A Torá é atualíssima. Felizes são os que a estudam, porque vão nutrindo, fortalecendo a sua fé e confiança em Deus. Faraó não conseguiu 100% dos seus objetivos. Deus providenciou o Redentor inicial, Moshe. Estamos vivendo dias em que o Redentor final, o verdadeiro Mashiach, que está para se revelar a qualquer momento, também Deus está mostrando esse Redentor final. Você, eu, nós que já estamos no caminho, não podemos nos acovardar e fechar a matraca. Esta é para ser exercitada no bom sentido, levando o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, e que só Ele é Deus, e que só Ele é o Salvador. E é isso que a humanidade está precisando mais do que nunca para esses últimos dias. Por quê? Porque o sistema está providenciando o Deus Moloque, para que os pais voluntariamente venham sacrificar os seus próprios filhos. Tudo tem esquema, gente. É um passo por vez, é lento. Eles vêm desde 1974. Vem vindo, tranquilo, sossegado, passo a passo. Entraram nas escolas desde os primeiros anos, entraram nas faculdades, entraram, segundo, entre aspas, os profissionais que foram se formando através das faculdades para cargos A, B e C, eles foram penetrando, foram se expandindo. E hoje o que nós estamos vendo? Praticamente todos os líderes mundiais, todos eles estão falando o que os líderes mundiais de outrora, década de 70, 80, 90, 2000 até aqui, vem falando sobre é preciso um novo começo. E atualmente tem muitos aí que estão dizendo, dentro dessas lideranças políticas, lideranças mundiais de companhia limitada, estão falando claramente, porque o povo está anestesiado, não está discernindo as coisas. E eles estão falando claramente: precisamos fazer um controle da humanidade, um controle da natalidade. Precisamos realmente fazer com que o sistema de saúde não perca o seu tempo com pessoas idosas, doentes,
independente da idade. Não podemos gastar, eles estão dizendo de forma bem clara, não podemos gastar a nossa comida e a nossa água potável. Tem muita gente no mundo. E todos eles falam, o que está acontecendo no mundo nesses últimos 2 anos é a oportunidade que nós temos para ter um novo começo. Entende isso? Você vai precisar de uma boa martelada no quengo para poder começar a enxergar o que os globalistas, os perversos desse tempo presente, os faraós desse tempo presente estão fazendo. Cuidado. Cuidado. Então, por isso, amados, a angústia de seu espírito, a angústia pela evidência, pela falta de ar, muitos deixaram de acreditar na verdade e sucumbiram. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Simplesmente isso. Nós estamos vendo. Por isso, é o tempo, mais do que nunca, de podermos anunciar a unidade e a unicidade de Deus e que só nele há verdadeiramente salvação. Para que você não seja tragado e exterminado pelo sistema. O verso 12 nos diz, né? Aliás, o verso 10. Deus então falou a Moisés dizendo, vai e fala ao faraó, rei do Egito, para que ele faça sair os israelitas de sua terra. Mas Moisés falou diante de Deus dizendo, nem sequer os israelitas me ouviram, então como me ouvirá o faraó? Pois está claro agora que eu não só gaguejo e tenho uma língua lenta, mesmo quando me dirigi ao povo por intermédio de Arão. Fui tão inapto para transmitir tua mensagem que talvez eu seja também um homem de lábios bloqueados, completamente incapaz de falar. Agora me responde, diz-me se pretende redimir os judeus ou não. Deus, portanto, falou a Moshe, instruindo-o para transmitir suas palavras a Arão, dando-lhes orientações, especificações sobre como deveriam dirigir-se ao faraó. Além disso, ele os fez seus emissários. Deus fez Arão e Moshe seus emissários, junto aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, ordenando-lhes que falassem pacientemente aos primeiros, aos israelitas, e respeitosamente ao último, que é o governante, a autoridade globalista, para tirar os israelitas do Egito com sucesso. Então é o seguinte, de forma simples, a verdade deve ser dita, mas ela deve ser dita com disciplina. Para o povo que realmente quer salvação, tem que ser feito de forma paciente. Para as autoridades globalistas, pela ocupação de cargo, de autoridade, nós temos que ser moderados, no sentido respeitosos, mas não podemos deixar de falar. Chegou o fulano, beltrano, cicrano, e qual que é a tua aí? Ó, senhor, a realidade dos fatos é esta. Pronto. Sem problema algum. Então, amados, nosso início da nossa Paraxá semanal vem trazer para nós que a história do tempo presente, ela tem muito a ver com a história do povo israelita nos dias do Egito. E nós precisamos estar atentos a isto. Por isso, Salomão fala em Provérbios que quem estuda a Torá e quem anda de braços dados com a Torá, ele está andando de braços dados com a vida. E quem não anda com o estudo da Torá, quem não anda com a Torá, os ensinamentos da Torá, ele está andando com a morte. Portanto, ser forte, ser luz, ser vida e não sucumba diante dos perversos faraós dos dias atuais.
Não deixe com que eles façam você perder o ar. Muito pelo contrário, respire um delicioso frescor de oxigênio, porque Deus deu o oxigênio para todo ser vivente. Seja forte e jamais duvide de Deus, da salvação dele e da justiça dele. Amanhã vamos continuar. Até amanhã. Shalom, shalom.